Este vídeo faz parte da série Empresas e Patrões Cúmplices da Ditadura, que mostra as violações de direitos cometidas pela Aliança Empresarial Militar que governou o Brasil entre 1964 e 1988. Muitas empresas continuaram violando direitos e conspirando contra o sistema democrático brasileiro. Fundada em 1888, a Companhia Docas de Santos foi responsável pela exploração do Porto de Santos durante quase um século, até 1980. Hoje, é investigada por cumplicidade com a ditadura empresarial militar brasileira. Os proprietários e diretores da Docas financiaram o golpe de 1964 e os aparatos repressivos da ditadura, e cederam as instalações da empresa para funcionarem como centro de operações da ocupação militar da Baixada Santista, em seguida ao golpe. Vera Lúcia Vieira e Milena Fontes, coordenadora e membro da equipe de pesquisa, explicam estratégias e táticas da parceria entre o Estado e a Companhia Docas de Santos na repressão aos trabalhadores. A Companhia Docas de Santos ela foi fundada em 1888 por Cândido Gaffré e Eduardo Guigling, após ganharem a concessão para explorar e construir o Porto de Santos por cerca de 100 anos. Após o fim dessa concessão, ela foi estatizada, tornando-se em 1980 a CODESP, Companhia Docas do Estado de São Paulo. Ao longo do século XIX e XX, os portos eles se tornaram um ponto estratégico e primordial para o desenvolvimento do país, devido à intensificação da importação e exportação. É um crescimento exponencial que a gente pode ver no gráfico, no livro do Antônio Fernandes Neto e da Adriana Santos sobre a Docas de Santos. Sobre a quantidade de trabalhadores, é difícil de mencionar, devido à complexidade dos serviços do porto. Em 1950, tinha cerca de 10 mil trabalhadores. Em 1980, a previsão era que sejam mais de 30 mil trabalhadores, e haviam os contratados da Docas, os contratados de empresas privadas e os trabalhadores avulsos, que são conhecidos também como bagrinhos. São 4 sindicatos de trabalhadores vinculados à Docas: o Sindicato dos Operários dos Serviços Portuários, o Sindicato dos Motoristas de Guindastes, o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e o Sindicato dos Empregados na Administração dos Serviços Portuários de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão. Os indícios da cumplicidade da empresa com a ditadura começam antes do golpe. Em 1963, a Docas participava e contribuía para o IPES, que é uma entidade que ajudou a engendrar o golpe. Na sequência, a empresa colaborou com a ditadura, ajudando a militarizar os espaços da Docas. Então, ela paga funcionários que exercem a função de policiamento, repressão e controle, e passa essas informações para os sistemas repressivos, fossem eles os sistemas repressivos vinculados ao DOPS, né, ou diretamente ao SNI. A Docas, ela se beneficia dessa relação Estado-empresa de várias formas, a começar pelo fato de que o porto cresce exponencialmente, né, em termos de capacidade de importação e exportação, e todos os investimentos são feitos pelo Estado. A Docas pouco contribui, ou pode-se dizer, em nada contribui. Os investimentos no porto são enormes e quem faz esses investimentos é o Estado, é o governo federal ou o governo estadual, é o Estado. Só que a lucratividade desse crescimento exponencial fica com a Docas. Outra forma de beneficiamento é que, quando o governo
institui alguma taxa sobre a importação e exportação de mercadorias, mesmo que essa taxa fosse só para as autarquias, né, serem beneficiadas, alguns meses depois, a DOCA consegue que ela também possa cobrar taxas sobre importação e exportação. Uma delas, por exemplo, a DOCAS consegue mais de 70% de taxa sobre a mercadoria que fica no porto, estocada, e que deve ser ou importada ou exportada. Quem teve os direitos violados foi a classe trabalhadora no geral e também as entidades de classe, pois teve o arroxo salarial, a intervenção nos sindicatos, cassação de mandatos sindicais, processos, prisões, afastamentos, demissões por motivação política e também toda a perda dos direitos trabalhistas conquistados ao longo do período da República Brasileira, né? Também a DOCAS, ela não cumpria os acordos trabalhistas e não pagava as dívidas que ela contraía com os trabalhadores e sempre entrava na justiça, recorria e acabava não pagando, assim ganhando tempo para ter mais lucro. E toda vez que tinha dissídio coletivo, ao invés da DOCAS pagar o que ela deve aos trabalhadores, ela recebia o dinheiro do governo através de portarias que previam o repasse desse dinheiro. E essas violações aos direitos dos trabalhadores passam por várias fases. Primeiro, os trabalhadores organizados em sindicatos, eles desmontam os sindicatos, desestruturam tudo, prendem e demitem os principais líderes, mesmo que tinham se destacado anteriormente à ditadura. Depois, a segunda categoria de trabalhadores são aqueles líderes que foram despontando ao longo do período ditatorial. E o terceiro tipo eram os trabalhadores em geral, que eram vigiados o tempo todo. Além das perseguições ao movimento sindical, né, os próprios sindicatos ligados às DOCAS, aqueles 4 que eu falei, também advogados trabalhistas, políticos, entidades intersindicais, como a União da Orla Marítima de Santos e o Fórum Sindical de Debates, foram vigiados, monitorados e perseguidos por todo esse sistema repressivo que a DOCAS colaborava. Todo mundo que se aproximava dos trabalhadores era literalmente vigiado e, às vezes, sofria algumas sanções. É nosso dia, companheiro.